Perfeito. E aí, Fran, como é que você, na sua experiência nas empresas, no todos os trabalhos que você faz nessa área do etarismo, né? Quais estratégias você já se deparou que são realmente eficazes para conseguir diminuir esses vieses e tentar eliminar essa questão? Bom, eu acho que sim, não tem uma fórmula de bolo, porque cada empresa tem um porte, tem uma cultura, um perfil, né? Mas talvez, eu acho que o primeiro ponto é a gente começar analisando quais são as políticas e práticas etárias que a organização tem, né? E aqui eu acho que é legal a gente diferenciar políticas e práticas, né? Porque às vezes eu tenho normalmente eu tenho muitas práticas, mas eu tenho pouquíssimas coisas que são escritas, né, com relação a isso. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer uma prática, uma norma de idade é uma prática. Na minha empresa, então, uma pessoa para assumir uma posição de liderança tem que ter em torno de 40 anos, por exemplo, uma posição de gestão, né? Então, isso é uma prática da empresa. Não está escrito em lugar nenhum, só que ninguém faz diferente, né? Então, eu preciso analisar quais são as práticas que eu tenho e quais são as políticas que eu tenho e tentar escrever aquilo que eu quero mudar. Porque quando eu tenho isso por escrito, né, não que o fato de eu ter por escrito vá mudar, mas quando eu tenho isso por escrito, eu começo a mudar. Então, por exemplo, quando a gente fala em aposentadoria compulsória, né, muitas vezes é uma prática e às vezes é uma política, né? Ou seja, a pessoa tem que sair da empresa com, sei lá, 60 anos, 65 anos, tem uma idade limite para a pessoa permanecer na organização, né? Pode ser só uma prática, como pode ser uma política. E se a gente parar para pensar, é uma política de exclusão, né? Ninguém está avaliando o quanto aquela pessoa contribui, como que é o desempenho dela, como que ela está na organização. Nada é avaliado, simplesmente o critério é etário. Né? Então, a gente precisa analisar essas questões dentro da organização e aí sim a gente pode desenhar alguma coisa. Então, voltando ao que você me perguntou, eu acho que o que a gente tem que ter são os famosos KPIs, na minha opinião. Eu sou uma pessoa um pouco, sei lá, prática com relação a essas questões. Então, se eu vejo como está o balanço etário da minha empresa, por exemplo, né? E eu vejo que na minha empresa, sei lá, 90% das pessoas têm, no máximo, 40 anos de idade, então eu tenho aqui já um desenho, um mapa de como que é essa minha organização, uma fotografia. Então, eu tenho que ter objetivos com relação a isso se eu quero mudar. Então, porque aí sim, o meu processo de seleção ele vai ser intencional. Tanto recursos humanos como as lideranças vão estar alinhadas, né? Ah, é cota, não é cota, né? Simplesmente intencionalmente eu quero mudar esse desenho porque eu quero uma empresa que seja mais diversa e na questão geracional. Então, isso é uma coisa que funciona, né? É o que me ocorreu agora quando você me trouxe essa questão. Como é que você vê, Mauro? Que estratégias você já se deparou nas empresas que você acha que são efetivas nesse ponto? É bem interessante porque eu sempre falo que antes de incluir, a gente precisa não excluir. E o processo de recrutamento é justamente isso, né? Apesar de ter leis que proíbem qualquer tipo de discriminação por idade, por sexo, por gênero, o que for, o mercado muitas vezes ele finge que não está olhando para isso e faz uma ação desse tipo, né? Infelizmente. Eu queria voltar ao que a Fran colocou, dois aspectos. Primeiro, que a métrica é fundamental para entender exatamente do que a gente está falando. E segundo, que quando a gente fala de aposentadoria compulsória, é uma bobagem tão imensa, porque aquele profissional que tem, por exemplo, 59 anos, e ele simplesmente apaga a velhinha de aniversário, no dia seguinte chega a 60 anos, mesmo entregando um resultado respeitado pelo mercado, ele tem que obrigatoriamente sair daquela cadeira. Se ele é incompetente, ele pode sair a qualquer momento, deve sair a qualquer momento. Se ele é competente, ele pode ficar mais tempo. Então, isso não tem a menor relação com a entrega dele, o que é totalmente absurdo. E aí, esse mesmo profissional que não serve na CLT para aquela empresa, ele vira conselheiro, vira consultor, ele vira outro tipo, começa a criar outro tipo de atividade, como se envolver com um investimento em startup, e aí ele serve.
para o mercado, mesmo tendo 60, 65, 70, 80 anos, porque ele é qualificado, e aí ele volta prestando serviço para, às vezes, a mesma empresa que ele atuou. Então, outra vez, é uma contradição o tempo todo. A gente tem que promover exatamente a integração genuína, e para isso precisa ter um envolvimento real da liderança. Eu queria só, desculpa te interromper, Otávio, que eu lembrei agora, né, falando das coisas que funcionam, eu acho que quando a empresa não para no letramento, né, eu acho que é um outro ponto que é importante a gente salientar aqui, porque, assim, eu faço muitas palestras de letramento, acredito que o Mauro também, Semana da Diversidade, você vai lá e faz uma palestra, né, coloca todo mundo no mesmo, né, na mesma página, e para por aí, né? Então, o que eu percebo é que as empresas que avançam nessa questão do diálogo intergeracional são aquelas que aprofundam, são aquelas que fazem discussões, roda de conversa, a gente vai aprofundando o tema, vai trazendo outros temas um pouco mais complexos, né? Porque não dá para você parar nesse. Se você para nesse, você fica todo ano é a mesma história, entendeu? Você não avança, não acontece nada. Só isso que eu queria completar. E da experiência de vocês, pensando no Brasil e outros países, vocês acreditam que nós estamos defasados ou em outros países também os desafios são grandes? Eu vejo que os desafios são grandes. Eu acho que nós não estamos defasados. Eu participo de algumas reuniões, né? Eu sou belga, né? Tenho dupla nacionalidade. Então, eu participo de algumas reuniões de grupos de afinidade de empresas de idioma, de língua francesa, né? E eu vejo, até para eu ver um pouquinho como que nós estamos, o que eles estão fazendo lá, o que a gente está fazendo cá e tal, e eu percebo que a gente não está nem um pouco atrasado, pelo menos assim, as empresas multinacionais, que normalmente são as que têm esses programas, que estão fazendo essas coisas aqui no Brasil, elas estão caminhando também da mesma forma que lá encontram os mesmos desafios, os mesmos problemas, né? Lógico que eu não posso falar isso a nível mundial, não sei, né? Não tenho esse conhecimento. Mas eu, assim, nos artigos acadêmicos que eu leio e tudo mais, eu acho que o desafio é global, porque o rápido envelhecimento é uma novidade aí para o mundo inteiro, né? Exatamente, é uma mega tendência, né, Fran? Hoje em dia já foi Instituto da Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento populacional com uma mega tendência mundial. E alguns países estão um pouco na frente por dois motivos. Primeiro, porque é cultural. Né? Você pega o exemplo do Japão, por exemplo, já tem um respeito, né, culturalmente falando, historicamente falando. E o segundo, porque alguns países já envelheceram de maneira muito mais rápida, os países europeus, né, particularmente. Então, também já trouxe outro tipo de abordagem, e a gente está caminhando para isso, o que é natural, porque está vindo atrás deles, muitas vezes, nesse sentido. Mas a gente já pode pegar o que deu certo e o que não deu, né, nesses países e tentar implementar de alguma forma. Eu gosto muito de alguns tipos de iniciativa que estão chegando no mundo inteiro, aqui particularmente também no Brasil a gente tem acesso. Eu participei recentemente de um intercâmbio, quando a gente fala de intercâmbio fora, né, no meu caso foi Nova York, a gente associa muito à juventude. No caso desse intercâmbio, claro que tinha juventude, mas havia um grupo de pessoas, 50 a mais, que foi de propósito o estabelecimento disso, que fizeram atividades entre eles, atividades culturais, atividades até de visita em alguns lugares, e outras atividades que foram exatamente promovendo a integração em determinadas aulas, em cursos. Então, isso foi muito interessante, porque havia um convívio geracional lá, um convívio entre vários tipos de idiomas diferentes, e esse intercâmbio não foi apenas linguístico, foi cultural. Para ter uma ideia, na minha sala tinha uma professora de 30 e poucos anos que era da China. Né? Então, e tinha outro de Taiwan, tinha outra professora que era metade ucraniana e metade russa. Então, esse tipo de troca de experiência é incrível. Eu não estou falando outra vez do ponto de vista de idioma, eu estou falando da integração. E quando a gente se dispõe a ir no evento desse tipo, no meu caso, eu fiquei 2 semanas lá, eu acho que é riquíssimo. Então, uma proposta que eu quero fazer para você que tem 50 a mais é vá, frequente, se desafie. Isso eu acho que é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a questão de experienciar outras situações e outras circunstâncias é fundamental, né? Até para enriquecer o nosso repertório, né?
Exatamente. Porque, no final das contas, todos nós estamos enfrentando desafios que nunca antes foram enfrentados. Essa é a grande verdade, né? Uma vez Então, me perguntaram como é que era o etarismo no início do século. Eu falei, como assim o etarismo no início do século? Se a gente vivia 30, 40 anos, né? Nem existia isso. Não existia, né? Não existia.